Meu contato com o ozônio começa em 2004, em Santo André, onde houve um encontro internacional. De lá eu fui a Cuba fazer um curso, depois fui à Alemanha fazer outros cursos, conhecer melhor essa técnica, que é uma técnica secular, inicialmente utilizada em 1915, na Primeira Guerra, onde diversas pessoas deixaram de ter que amputar a sua perna pelo uso do ozônio, especialmente no fronte alemão, e que ela tem uma série de aplicações, de possibilidades terapêuticas, seja como elemento coadjuvante, seja como protagonista de um tratamento, atuando, portanto, em alguns eixos dos problemas que a maioria das pessoas tem, especialmente ao longo do seu envelhecimento. E ao descobrir essa técnica, a gente fica encantado, porque os resultados são realmente excepcionais. Você tem problemas, por exemplo, de feridas que são curados de uma maneira muito mais tranquila do que algumas intervenções mais drásticas e que podem evitar, como eu disse, uma amputação. A dor lombar, especialmente a dor provocada pela hérnia de disco, ou pela dor lombar crônica, que acomete mais da metade da população em todo o mundo, e no Brasil não é diferente, você também tem um processo anti-inflamatório e um processo analgésico quando você utiliza a ozonioterapia. As doenças isquêmicas e vasculares, as doenças provocadas por lesões nas articulações, você tem um campo grande no metabolismo, ajudando a corrigir o diabetes, ajudando a melhorar o metabolismo dos lipídios. Na verdade, o ozônio quando aplicado numa pessoa, ele vai estimular o sistema antioxidante interno do organismo, promovendo então com isso uma varredura de radicais livres, que normalmente inflamam, degeneram, tornam mais ácidas e envelhecem as pessoas. Além disso, o ozônio tem um aspecto interessantíssimo, que é o aspecto de melhorar reologicamente as condições do organismo. O que é isso? Ele melhora as condições de funcionamento circulatório, melhora o desempenho das células dos glóbulos vermelhos, promove a estimulação de células-tronco, constrói uma ponte entre as dificuldades circulatórias e uma circulação otimizada. Além disso, modula a inflamação, porque ele tem ligações com as interleucinas, estimulando a produção de prostaglandinas. Essas são linhas de atuação, mecanismos de ação já comprovados. Tudo que eu falo aqui, não estou falando da minha ideia e da minha expectativa do ozônio. Já é considerado algo consubstanciado pela literatura científica mundial. E essa é a nossa dificuldade no Brasil, a não aceitação por parte dos órgãos reguladores de que todo esse manancial de informação científica seja aceito para corroborar a implantação e a regulamentação do ozônio em nosso país, uma vez que, quando você tem tudo isso lá de fora, facilita o trabalho. É muito difícil para uma instituição como a nossa, ou para qualquer outra instituição, desenvolver trabalhos, ensaios duplos cegos, placebos controlados, randomizados. Isso só se faz se você tiver muito dinheiro. Isso só dá para fazer pela poderosíssima indústria farmacêutica, que é, a meu ver, aonde nós temos a pedra fundamental do obstáculo para que a ozonioterapia seja regulamentada. Mas nós entendemos que são coisas que não conseguem ser cercadas o tempo todo. A um determinado momento, isso vai acontecer. Começa, por exemplo, com a legalização feita pelo Conselho Federal de Odontologia. Hoje, os odontólogos já podem regulamentadamente especializar-se, habilitar-se na ozonioterapia. E aí você dispensa o uso de antibióticos, você torna o tratamento odontológico de canais e de outras situações nas gengivas, periodontais, de muito mais fácil execução, e nos leva até a dar uma força na busca pela regulamentação junto à medicina, porque a gente argumenta de que a boca não consegue ficar fora do corpo humano, não é mesmo? Quando você aplica ali no canal, você está aplicando também sistemicamente aquele produto, e não estamos incorrendo em nenhum dano aos pacientes, não estamos trazendo nenhum tipo de agressividade, lesividade ou efeitos colaterais. Então essa é a história do ozônio. É uma molécula muito interessante que desenvolveu-se a partir dessa experiência inicial há mais de um século, que já é utilizada em 23 estados da Federação Norte-Americana, portanto até os Estados Unidos, que são a meca do grande capital internacional no que diz respeito à indústria farmacêutica, já em diversos estados que têm independência na sua atuação por ser uma federação verdadeira, eles já utilizam. Então você vai em toda a Europa Central, no leste europeu, na
na Europa Ocidental, você já tem na China hoje o ozônio é uma grande sensação, porque na China quando você está tratando de milhões de pessoas, é quase bilhões de pessoas dentro de um mesmo país. Inclusive agora o Congresso da Federação Mundial de Ozônio será na China. Então hoje você tem tratando os derrames cerebrais, infarto agudo do miocárdio, diversas doenças circulatórias em diversos âmbitos da aplicação prática em mais da metade da população mundial. E nós entendemos que o brasileiro, que somos 200 e alguma coisa de milhões, não deve ficar fora disso. Ele deve participar desse processo, que é um avanço, que é uma técnica, como eu disse, desde que bem utilizada, isenta de riscos, isenta de efeitos colaterais e que atua, seja como um grande coadjuvante, seja como um protagonista, trazendo bem para as pessoas, produzindo qualidade de vida e fazendo com que haja uma melhor condição na organização dos serviços de saúde. Por isso, nós entendemos que também a abertura para o SUS abre uma porta para a gente trazer as universidades, para a gente criar campos experimentais de centros de ozonioterapia, para que a gente possa, então, evitar o que seria um grande risco e que seria muito ruim, que é, pela falta de uma regulamentação, milhares de pessoas passarem a usar a técnica sem uma obediência a uma orientação médica adequada e a uma equipe interdisciplinar que deve estar sempre atuando em sinergismo para que toda ação de tratamento seja bem executada e seja plena de êxito.